Continuamos o cenário hoje conversando sobre esta semana pós-eleição com o professor de Direito Ítalo Rebouças. Você participa com a gente. A gente já tem aqui algumas participações e tem aqui a participação da Graça, do Nova Betânia. Ela diz: é muito barulho para nada, a não ser os memes. Mas aos poucos vão se aquietando, principalmente porque o presidente eleito vai buscar a pacificação e a unidade de todo o país. É a opinião da Graça, nossa telespectadora que está ligada no cenário político de hoje. Mandar um alô também para o João, diretor da UPA, do BH e toda a equipe que está sempre ligada aqui com a gente. Também o Niel do Sumaré, acompanhando o cenário de hoje. O Niel, depois da eleição, ele colocou aí a bandeirinha do Brasil e o número do candidato dele, o Bolsonaro, como ele sempre vinha falando para a gente aqui nos outros programas, aqui nos bastidores, sempre acompanhando também toda a cobertura e toda a análise no nosso programa. Tem reportagem, né, Vanúvio? Tem sim. A Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com o Sebrae, realizou uma capacitação voltada ao empreendedorismo, compras públicas e modernização para os produtores da agricultura familiar da zona rural de Mossoró. A capacitação contou com representantes de cooperativas e associações que produzem na zona rural de Mossoró. A ideia é abordar aspectos da modernização e dinamização da produção, orientando sobre a comercialização também voltada aos editais públicos para aquisição de alimentos. Verônica Souza é representante da Cooperativa da Agricultura Familiar, a Coafam, que já comercializa para a rede municipal e quer ampliar esse tipo de venda direta. Questão de comércio, a questão de muitas coisas que a gente, como cooperativa, a gente está aí há 10 anos no mercado, né? E cada dia é uma novidade para a gente, um desafio para a gente, né? Como nós somos cooperativa da Coafam, tem vários e vários desafios para a gente, mas que a gente vai todo o tempo, a gente vai tentando sair dos desafios. Um dos gargalos para a produção da agricultura familiar aqui na região de Mossoró é comercializar os produtos para além aqui do estado. E isso passa por uma palavra chamada desburocratização. Isto é, fazer com que os agricultores modernizem as atividades administrativas e possam ampliar essa produção. As dificuldades voltadas a essa comercialização são citadas pela consultora de políticas públicas do Sebrae, que conduz a capacitação. Ela diz que é preciso modernizar a produção, sem perder as características da agricultura familiar. A gente precisa modernizar, né? O pouco acesso à tecnologia é um grande desafio para o pequeno, que ainda tem uma atividade muito manualizada. E hoje, através de tecnologias sociais, a gente pode potencializar a produção, reduzir esse desgaste físico que existe lá na ponta no produtor e também incluir a juventude que hoje, né, na história do nosso estado, nem tantos jovens puderam acessar IEFs e universidades. Então, aproveitar esse conhecimento técnico, essa capacidade intelectual desse jovem para resolver problemas da nossa base da pirâmide mesmo, né, dos nossos produtores rurais e potencializar o nosso potencial agrícola, né, aqui do nosso estado. A Associação de Produtores da Agricultura Familiar, a Profam, existe há 15 anos e a sede é no sítio Riacho Grande. Com diversos produtos sendo produzidos por 48 sócios em 13 assentamentos e 4 comunidades rurais, a presidente fala em ampliar o acesso às políticas de desenvolvimento. Um evento como esse aqui desburocratiza muito, porque a gente acaba pegando informações, né, que a gente não tem muito acesso, que está dentro das associações, dentro das comunidades que a gente sabe produzir. Aí quando parte pela essa parte administrativa e também de acesso a essas políticas, esses momentos eles são muito importantes, porque a gente destrava aquele bicho de 7 cabeças que a gente acha que é, né? E aqui a gente encontra ajuda, encontra parceiros externos, que isso é muito importante para o desenvolvimento das associações. E um evento como esse, com essas instituições, com certeza a gente consegue desentravar tudo isso. A iniciativa da capacitação é uma parceria da Secretaria de Agricultura com o Sebrae. Na Secretaria de Agricultura, a gente observou que o maior gargalo dos agricultores familiares aqui de Mossoró é justamente a comercialização, certo? Então, o primeiro passo foi organizá-los em cooperativas, né? Aquelas cooperativas que já estavam esfriadas, que não estavam com interesse mais de produção. Então, nós chegamos junto a esse pessoal, fizemos treinamento, abrimos mais cooperativa, né? E um segundo momento
foi mostrar para eles o potencial de compras, principalmente governamentais, que tem tanto em Mossoró como na região, né? Eles, de forma organizada, eles conseguem vender, comercializar muito mais do que se eles estivessem sozinhos, individualizados, certo? Então, desse momento, a gente partiu atrás de parceiros, que no caso o Sebrae é um deles, né? Para que a gente reúna essas pessoas, esses agricultores que já foram treinados em cooperativas, em associações, para mostrar para eles. Porque só dessa forma é que a gente consegue realmente dar melhoria a esse homem e essa mulher do campo. Que bom, então, interessante. Esse apoio, esse incentivo para o homem do campo. E parece que vem surgindo já período de chuva aí, né, Vonúvio? Já, um dia desse estava chovendo em Mossoró, já estão falando novamente em previsões e em algumas cidades aqui próximas choveu hoje. Então, já existe essa previsão aí. Vamos esperar que seja bom para o homem do campo, né? Eu sempre disse aqui que eu prefiro estiado, não vou dizer quente não, mas estiado, pelo menos aqui na cidade. Quando tem chuva é um transtorno para o trânsito, para quem mora em áreas que não tem uma devida segurança, uma devida estrutura. Inclusive, a gente, começando o período de chuvas, agora dezembro, janeiro, realmente cobrar para ver se a Prefeitura, a Defesa Civil fez o dever de casa em relação a estes locais, essas localidades. Vamos voltar a nossa conversa aqui com o professor Ítalo. Professor, tem como fazer um comparativo em relação à reação ao resultado das eleições no Brasil e a que aconteceu nos Estados Unidos quando Trump perdeu para Biden? Sim, sem dúvida. Aliás, não só Brasil e Estados Unidos, mas também outros países da Europa que vivenciaram também momentos de efervescência, vamos dizer assim. Estou tentando usar termos mais amenos para a gente entender que esse é uma característica do movimento mundial. Nós tivemos isso na França, nós tivemos isso na Itália. Aliás, a Itália agora voltou a eleger novamente um partido de extrema-direita como primeira-ministra. No próprio Reino Unido, após a saída do Boris Johnson, assumiu uma candidata um pouquinho mais à direita do que ele, inclusive, e acabou renunciando o mandato agora. Mas no caso do Brasil e dos Estados Unidos, não tem apenas, Carol, semelhança nesse momento. Durante todo o processo eleitoral, muitas coisas que aconteceram aqui foram pura e simplesmente uma repetição do que tinha havido lá. Mas exatamente numa cartilha mesmo, inclusive documentado com estudos. O que aconteceu nos Estados Unidos foi estudado pela ciência política brasileira, inclusive. Existem professores que estudam esse processo todo. E é possível que você monitore, você consegue monitorar uma atitude, uma fala, inclusive, às vezes, a mesma fala, mesma frase dita lá nos Estados Unidos, alguns meses depois ela é repetida aqui por algum ator da cena política brasileira para tentar causar a mesma repercussão que causou lá. Só que no caso do Brasil, a partir da experiência que aconteceu nos Estados Unidos, a gente se preparou para não ter invasão do nosso Capitólio, né? Então as instituições já se planejaram antes para não deixar aquilo acontecer. O que aconteceu nos Estados Unidos em 6 de janeiro, com a saída do presidente Trump, poderia ter acontecido no Brasil agora essa semana se não tivesse havido a preparação correta para evitar uma situação daquela. Porque a gente viu nesses últimos 5 dias que pessoas para fazer aquilo existiam. Existiam pessoas destinadas ou dedicadas a fazer uma atitude como aquela. A gente já falou ao longo do programa, inclusive você citava a legislação, mas ainda é dito de que as Forças Armadas poderão intervir no momento até a posse do presidente eleito. Inventaram a história das 72 horas, que eu não sei de onde tiraram isso também. Tem essa história que se permanecessem as pessoas 72 horas nas ruas, poderia atingir lá um nível, enfim. Isso. Mas as Forças Armadas podem atuar neste sentido? Como é que... Se for para dar um golpe, pode a qualquer momento, né? Mas se for para cumprir a Constituição, não. Essa história das 72 horas é muito curiosa, porque ela é mais uma daquelas situações que eu falei há pouco tempo de uma histeria coletiva em que alguém repete uma coisa, os outros saem repetindo e ninguém procura saber de onde foi que saiu. É aquela história, tá todo mundo reunido e fala assim, fulano foi preso, o outro diz foi preso, o outro diz foi preso, daqui a pouco alguém foi preso, mas ninguém sabe como foi preso.
né? Porque ninguém procura saber a origem da história. Mesmo jeito foi o tal dos 72 horas. Se esperar 72 horas, o presidente terá que... Isso não existe em lugar nenhum da legislação brasileira. E eu não sei, honestamente, de onde saiu. Não há nenhum tipo de previsão constitucional, e nem poderia haver, Vanúvio, para que as Forças Armadas façam uma intervenção nas instituições, porque isso significaria dizer que a Constituição tem um botão de pânico. O botão de pânico é você assim, aperta para implodir tudo. E não faz sentido um sistema jurídico que quer ser razoável ter uma situação que seja possível, ou seja, constitucional, que destrua tudo. Qualquer situação que destrua a Constituição, obviamente, não é constitucional. E nós não temos nenhum tipo de possibilidade para que as Forças Armadas façam a intervenção dentro da Constituição. Nem essa história do artigo 142, que algumas pessoas falam aí, não existe interpretação do artigo 142 da Constituição que torne possível a conclusão de que as Forças Armadas possam fazer uma intervenção no Supremo e tirar todos os ministros de lá. Isso é inconstitucional. Professor, aqui no Brasil também, um dos temas que foram centrais no debate durante todo o processo eleitoral, mas no segundo turno, a questão da censura, liberdade de expressão. Houve censura realmente no Brasil e por parte do TSE? Olha, eu entendo que não. Estrutura de censura, a gente conhece como é, Carol. Nós, no Brasil, sabemos como funciona uma censura, porque nós vivenciamos isso durante o período da nossa história. Na censura, Carol, teria uma pessoa sentada ali, nesse exato momento, enquanto a gente fala. Na censura, teriam pessoas dentro das salas de aula, anotando o nome do professor fardado, anotando o nome do professor, e provavelmente aquele professor não voltaria para casa. Na censura, dentro das rádios, os artistas, antes de soltar uma música, tinham que mandar para o governo federal para sair com um carimbo em cima, autorizo ou censurado. Nós tivemos isso nesses últimos dias? Não. O que nós tivemos foi o Tribunal Superior, o Tribunal Superior Eleitoral, atuando no sentido de tentar inibir a prática de ilegalidades. E ao tentar inibir a prática de ilegalidades, ele usou como recurso, e isso é possível, a gente chama isso de poder geral de cautela do juiz, a suspensão de algumas contas que estavam praticando ilegalidades. Isso não é censura. Censura a gente sabe muito bem o que é. Quem não souber, é só estudar um pouquinho de história. A gente tem isso no Brasil, tivemos isso recentemente no Brasil. Professor, e em relação... Aliás, eu só vou completar uma coisa, que eu sempre que falo nesse tema, eu gosto de falar sobre isso. Sim. Para quem acha que o Brasil não teve ditadura militar, graças a Deus, na reunião em que foi decretado o AI-5, tinha um gravador. Então, esse gravador estava em cima da mesa, basta você ir no YouTube e colocar assim, áudio da reunião AI-5. E está, inclusive, legendado, para quem quiser escutar a reunião toda. Tem o áudio inteiro. Os próprios integrantes do governo federal, naquele momento, que decidiram pela instituição do AI-5, disseram na reunião textualmente, Vanúvio, é preciso considerar que ao fazermos isso, nós estamos instituindo a ditadura. E o outro fala, ok, vamos fazer, mas a gente sabe que isso é uma ditadura. E o outro fala, tudo bem, vamos fazer, mas a gente sabe, inclusive a frase famosa do Jabas Passarinho, as favas, qualquer escrúpulos de consciência, vamos fazer. Então esse áudio está preservado, gravado, e aí, anos depois, alguém vai e diz que o Brasil não teve ditadura, se os próprios sujeitos que fizeram o ato disseram que aquilo era uma ditadura. Ora, tem político que foi eleito e diz que as eleições são fraudadas. Vamos dizer que o áudio também é fraudado, viu, professor? O áudio é fraudado, foi boa. Pois é. Professor, inicia-se agora um novo ciclo no Brasil e uma outra forma de fazer a mesma pergunta. Nos últimos anos, principalmente de 2013 para cá, a gente vivenciou um encerramento de ciclo no Brasil? Bom, início e encerramento de ciclo a gente vive todo dia, mas eu pelo menos como professor de Direito, não consigo fazer uma previsão do que serão os próximos momentos brasileiros. O que eu posso dizer é que me parece que os problemas que nós temos hoje, nós iremos continuar tendo. Por exemplo, um grande acirramento político com vistas a se chegar e discutir nos tribunais. Vanúvio, continuar-se-á, para usar a expressão do Temer, as pessoas irão continuar indo ao Supremo dizer que, perguntar que, pedir que, porque a judicialização da vida é um fenômeno.
e ela não acaba com uma canetada nem com a posse de um ou de outro. A judicialização da política é um fenômeno e ela continuará sendo judicializada. Cada vez que o Congresso Nacional, que foi eleito agora, colocar em pauta, Carol, os temas de emendas da Constituição ou de leis polêmicas, não tenha dúvida, alguém irá ao Supremo questionar e o Supremo provavelmente vai mandar parar o trâmite do projeto de lei ou projeto de emenda. Isso vai de novo efervescer. Então eu acho que o clima de discussão política que nós estamos vivendo, ele vai continuar. O que eu espero, e aí falo mais como cidadão do que como professor, é que as autoridades públicas envolvidas nesse debate saibam tratar isso de forma institucional, de forma séria e responsável, sem atiçar debates ou medidas extremas que não fazem parte do regime democrático. Pelo menos isso. Professor Ítalo Rebouças, professor de Direito, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa no programa de hoje. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês, já disse isso, vou dizer de novo, só não voltarei se você não me chamar, estou sempre à disposição. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, boa noite, bom final de semana, até segunda. Muito obrigada pela audiência, aproveite seu final de semana, segunda-feira a gente se encontra, até lá.